Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre a derivada da função exponencial e da função logarítmica. Mas o que é a função exponencial e a função logarítmica? Vamos começar então assim, vamos relembrar o que são esses caras. Então isso aqui é um exemplo de função exponencial, tá? Ao invés de eu ter x ao quadrado, eu tenho a base como uma constante e o expoente como a minha variável, tá? Simplesmente isso. Aqui poderia ser qualquer base, tá? Eu escolhi, para o nosso primeiro exemplo, 2 elevado a x, tá? Então vamos entender o que significa isso aqui. Se eu disser, por exemplo, que x é igual a 3, a minha função f de 3 vai ser igual a 2 elevado a 3, que dá 8, tá? 2 elevado a 3, que é igual a 8. Essa é relativamente tranquila de entender, né? Logarítmica é um pouquinho mais complicada, a função logarítmica. A ideia básica dela é que ela é o inverso dessa função aqui, tá? Então, o que significa isso? Significa que, se eu escolher x igual a 8, por exemplo, a minha função, meu f de 8, vai ser igual ao logaritmo na base 2 de 8. E como é que a gente interpreta isso? Isso aqui, o que a gente pensou aqui? A gente pensou 2 elevado a 3 dá o quê? Dá o número 8. Então aqui a gente tem que pensar 2 elevado ao quê dá 8. Entenderam? Então a gente só meio que inverte a ordem da pergunta. A gente tem que procurar qual o número que a gente tem que elevar essa base aqui para encontrar esse valor. E a gente já sabe que é o 3, tá? Então a ideia básica do logaritmo é essa. Tá? Mas a gente está aqui para aprender a derivar esses caras. Então vamos fazer isso, começando com esses exemplos mesmo. Se eu tenho uma função f de x igual a 2 elevado a x, a minha f' de x vai ser escrita de que maneira? Então, ó, ela é tranquila de decorar. Ela vai ser a própria 2 elevado a x, só que com uma diferençazinha. A gente vai multiplicar ela por uma constante. Você não se preocupa com ela agora não. Vou explicar ela depois um pouquinho melhor, tá? E o logaritmo de x na base 2 vai ser bem parecido. A derivada dele, f' de x, vai ser 1 sobre x. E esse x vai estar multiplicado por essa mesma constante, tá? Que eu estou colocando aqui sem dizer ainda o que ela significa, tá? A ideia é a seguinte. Essa constante aqui depende dessa base, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 3, essa constante aqui vai assumir outro valor. Se eu colocar 4, ela vai assumir outro valor, tá? E existe um número especial que faz essa constante ser igual a 1. Por isso, essa constante é especial. Ela facilita muito a nossa vida, porque a derivada dela vai ser a própria exponencial, tá? E a derivada do logaritmo nessa base vai ser só 1 sobre x, tá? E esse número tem um nome. É o número de Euler, ou Euler, dependendo aí de quem está falando, tá? Esse número é um número irracional, ele é aproximadamente 2,718, tá? E ele vai ser o cara que vai fazer essa constante ser igual a 1, tá? Então, vai ficar fácil agora para a gente descobrir qual é a derivada de e elevado a x e do logaritmo de x na base e. Vamos escrever isso. Se a minha função for e elevado a x, a derivada dessa função vai ser o próprio e elevado a x. Tá ok? Porque a minha constante é 1, eu não preciso mais escrever ela, tá? Se a minha função for o logaritmo de x na base e, que a gente vai combinar agora que a gente vai escrever de um outro jeito, esse cara é chamado de logaritmo natural. Então aparece esse ln aqui, logaritmo natural de x. Significa logaritmo de x na base e, tá? Ele vai aparecer mais escrito desse jeito aqui para vocês, tá? Então a derivada dele, a f' de x, vai ser igual simplesmente a 1 sobre x, porque aquela constante lá vai ser igual a 1. Tá? Então, sempre que eu tiver esse número e, as coisas vão ficar muito mais simples. Vai ser só a derivada da exponencial é a própria exponencial e a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Tranquilo?
E se a base não for E? Por exemplo, voltando para o nosso exemplo inicial. Se for 2 elevado a x e se for logaritmo de x na base 2. Aí eu choro? Não. Aí eu vou dizer para vocês agora quanto valeria aquela constante nesse caso e para qualquer outro caso, tá? Mas é muito mais importante esses dois aqui. Eles vão aparecer muito mais para vocês, tá? Quando a base é o próprio número E. Tá? Então, se a minha função for 2 elevado a x, a derivada vai ser o próprio 2 elevado a x, conforme a gente já falou, vezes uma constante. E essa constante vai ser... Lembra do logaritmo natural? Esse cara aqui? Então, essa constante vai ser o logaritmo natural da base que eu estou trabalhando. 2. Isso aqui é uma constante, é um número. Logaritmo de 2 é um número. Tá ok? Então, essa é a derivada de 2 elevado a x. É 2 elevado a x vezes logaritmo de 2. Tá? E se a minha função for logaritmo de x na base 2? Aí é o mesmo esquema. Vai ser 1 sobre x. E lembra que o x está multiplicado àquela constante? Então vai ser simplesmente isso. Logaritmo de x, a derivada do logaritmo de x na base 2 vai ser 1 sobre x. E aqui embaixo, multiplicando x, a gente vai colocar o logaritmo natural de 2. Tá? Então não dá para fugir do E. Tá vendo? O E, se ele não estiver na base, ele vai aparecer aqui na derivada na base desse logaritmo. Tá? Ele está sempre presente. Tá? Só mais uma coisinha. Existem umas propriedades, não estou mais falando de derivada, agora estou só falando de propriedades de logaritmo, que nos exercícios provavelmente vão te ajudar muito, se você lembrar, tá? Essas derivadas são, essas propriedades são, primeira, se eu estiver calculando o logaritmo de uma potência, tá? Um número elevado a alguma coisa, a gente pode simplesmente pegar esse expoente e jogar para frente multiplicando, tá? A gente simplesmente pega esse cara e tira do logaritmo, e aí vai ficar 10 vezes, por exemplo, se for logaritmo de 2 elevado a 10, vai ser 10 vezes o logaritmo de 2, tá? Eu já estou colocando ln em todos para você começar a se acostumar com essa nomenclatura, tá? Com essa notação. Se for o logaritmo de um produto, por exemplo, logaritmo de 2 vezes 3, eu poderia botar logaritmo de 6, tá? Mas se eu quiser escrever dessa maneira, eu poderia separar esses dois caras aqui em dois logaritmos somados. Ou seja, o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, tá? Então, isso ficaria como logaritmo de 2 mais, fora do logaritmo agora, tá? O logaritmo, abrindo o outro logaritmo, de 3, tá? E se o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, o logaritmo do quociente, muito provavelmente vai ser a diferença dos logaritmos. E é exatamente isso. Vai ser o logaritmo do cara de cima, do numerador, menos o logaritmo do cara de baixo, o denominador. Tá? Então, beleza, gente. Eu te ajudei nesse vídeo? Responde aí. Valeu!